Agenda, Restaurante Banana da Terra. Programa Vai Notícia, o seu informativo online. Vou ficar mascarado porque é perigoso, né? Tá perigoso o negócio, perigoso. Agora eu não trouxe ainda. Meu convidado não precisa, apenas um para dar aquele disfarce, um disfarce. Mas, para anunciar o nosso convidado, hoje o nosso comentarista político do dia, em nome dela que são quase 20 anos de tradição no mercado, bom atendimento, produtos de qualidade, profissionais altamente qualificados, entrega super rápida, o Fada Metal Projetos, Salina 31, e destaca o nosso comentarista político do dia. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. Eu diria assim que eu tenho a honra, né, de receber pela primeira vez, eu estou aqui há 2 anos e meio nessa emissora e sempre ficou, estou indo, nunca chegou, agora chegou. E hoje uma razão especial, estamos começando um ano novo, vida nova, nova gestão presidencial no país, do futebol no país, né, de todos nós, enfim, um dia marcante para a presença dele pela primeira vez. Se você é ex-vereador, né, em seu segundo mandato, pelo MDB, professor universitário, empresário rural, e o que mais, meu caro Marco Túlio faz só para trás, independente? Amigo. Não. Amigo. Vamos na ficha. Não. Diretor de sei da onde, você vai ter. Esse negócio que eu é não isso? estou procurando emprego, não. Você não está procurando, eu estou falando que o povo tem que saber, né? Tá certo. Eu assim, vou contar só uma pequena passagem, 30 segundos, não vai demorar mais que isso. Quando eu cheguei aqui em 1900, aí também foi longe, né? Em 2018, o reitor, desliga meu microfone, ele falou, eu estou contra eu, o FBN, que é isso? Em 2018, assim que eu cheguei por aqui, fui entrevistar um vereador chamado Marco Túlio Faz Sol, e aí demorou também, porque a gente não perde dia, aquela coisa toda, eu não queria falar. Em conclusão, a matéria durou apenas 1 hora de matéria, falou, mas tudo isso passou tão rápido, né? Aí eu disse na oportunidade que ele era uma reserva moral do MDB, partido do então prefeito Fuete Tigre, e continuo dizendo que uma reserva moral da política, não só do MDB, porque aí na época eu cheguei, o pessoal, tem uma rachadinha na Câmara, não sei o que, papá, e o furacão chegou doidão do Goiás, né? Fui pesquisar os negócios. Aí na minha pesquisa, qual foi a minha constatação? Que sim, tinha, claro que tinha, né? Evidente que tinha. Agora, o único que eu colocaria no foi esse aqui, não tem rachadinha no mandato dele, chama-se Marco Túlio Faz Sol. Então tá aí, depoimento de um camarada que foi averiguar, e nas minhas averiguações eu constatei que na sua gestão, na última, como vereador, salário de assessor é de assessor, não para dividir com o parlamentar. Isso é importante, não é, Marco? Na última e na penúltima também, você pode ter certeza. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, Furacão, para trazer aqui para você, para o Anderson, para todos que nos estão assistindo e ouvindo, os meus mais sinceros votos de um feliz ano novo, e desejo que 2023 seja um ano diferente, seja um ano de reconstrução, seja um ano de união, seja um ano em que a gente possa, apesar de todas as dificuldades que certamente haverão de surgir, que a gente possa retomar os nossos rumos em prol de toda uma sociedade, em prol dos mais pobres, em prol da melhoria da qualidade de vida do pessoal da classe média, enfim, para que a gente possa retomar aquele caminho que, na minha opinião, foi perdido há 4 anos atrás. Nesse, já focando em o que está acontecendo, quer dizer, hoje tivemos até a posse do presidente Lula, terá sua terceira gestão frente à presidência. O momento político brasileiro, eleições conturbadas, radicalismo, o Bolsonaro, primeiro presidente que não conseguiu uma reeleição na história do Brasil depois da Constituinte de 88, né? O Lula, pela primeira vez, terá a condição de assumir um mandato pela terceira vez. Enfim, como é que o Marco Túlio, na condição de ex-vereador e consciente que era da política, da sua visão, que você hoje continua sendo
um centro-esquerda, né, pensar assim? Ou é só esquerda mesmo? Como é que é? Não. Eu sou um sujeito equilibrado. Então, um centro-esquerda, pensar assim, seria uma... Eu não gosto de extremismos. Certo. Mas assim, dentro desse contexto que nós vivemos, aí, principalmente nessas eleições que foram, diria, totalmente fora do contexto de toda a história do Brasil, em termos de eleições, que foi um negócio, uma polarização entre Bolsonaro e Lula, e vimos o que vimos, enfim, momentos delicados, momentos de preocupação com as ameaças à democracia, enfim, o que você viu nesse processo todo, culminando ontem com a posse do presidente eleito? Eu vi um processo extremamente difícil, perigoso, um processo que veio a rachar de maneira mais forte, criar um abismo mais quase que intransponível entre os vários setores da sociedade brasileira. Lamentavelmente, é claro que toda eleição significa uma disputa, toda eleição significa um embate, principalmente de ideias, mas o que aconteceu nessas eleições, que começaram há uns 2, 3 anos atrás, basicamente, foi um exagero, foi um acirramento dessas posições conflitantes. Não só por parte da campanha do presidente Bolsonaro, mas também por parte da campanha do presidente Lula, como uma resposta natural ao radicalismo que a gente foi tomando. Uma coisa mais preocupante do que isso foi que nós retornamos cerca de 40 anos nas práticas políticas e eleitorais. Nós voltamos à compra de voto escancarada, oficializada, lamentavelmente, pelo Congresso Nacional, pela aplicação do dinheiro público de uma maneira extremamente reprovável, tá certo? Foram gastos foram gastas várias décadas para que a gente pudesse aprimorar o processo eleitoral, primeiramente com proibição dos grandes showmícios que existiam, depois com a proibição de brindes, camisetas, chaveiros e tudo mais. Isso veio ao longo dos anos, das décadas, como um aprimoramento. A proibição de doação das empresas, a criação do financiamento público de campanha, tudo isso foi um processo de aprimoramento das eleições. E o que nós vimos esse ano foi um retrocesso gigantesco. Quer dizer, você não se podia antigamente, o Anderson está aqui, foi vereador junto comigo, não se podia, no ano da eleição, fazer várias coisas, aquele pacote de bondades, aumentar salário, não sei o quê, aumentar a despesa, mesmo que aumentar a despesa no campo social, não se podia gastar mais em publicidade do que se tinha gasto nas médias dos anos anteriores. Tudo isso vinha acontecendo e esse ano foi exatamente o contrário. É isso? Começaram a despejar dinheiro na economia, num processo de compra de voto vergonhoso. Foram 40 anos de retrocesso nesses 6 meses, ou 8 meses, ou 10 meses que antecederam. Mas não deu resultado. Não deu resultado. Ficou polêmico. Quer dizer, no final das contas as pessoas começam a perceber, não deu resultado, mas se durasse mais 10 dias a campanha, possivelmente daria. Quer dizer, o presidente Lula começou com uma dianteira muito grande nas pesquisas eleitorais, no sentimento geral, e a coisa foi diminuindo, a diferença foi diminuindo à medida que o dinheiro caía na conta das pessoas, né? Enfim, eu não sou contra, muito pelo contrário, não sou contra ajudar as pessoas, não sou contra o Estado patrocinar uma situação de bem-estar, mas o que houve não foi esse patrocínio. Nós acabamos de assistir a posse do ministro da Economia, né, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, criticar de como o Bolsa Família, que mudou de nome, perdeu
os filtros que eram utilizados para se destinar dinheiro. O que aconteceu foi o seguinte: olha, não vamos olhar para quem a gente vai dar dinheiro, vamos dar dinheiro para quem quer que seja, tá certo? O que antes era um processo todo harmônico de, por exemplo, beneficiar as pessoas com mais baixa renda, mas exigir em contrapartida que se vacinassem os filhos, que se fizesse o exame pré-natal, que os filhos fossem matriculados na escola, quer dizer, todo um projeto bem estruturado, O que aconteceu foi vergonhosamente, esquece todas essas exigências e vamos dar dinheiro para o povo, porque assim a gente ganha a eleição. Isso foi o que pensaram, graças a Deus, não deu resultado, e agora a gente espera que as coisas voltem para os seus eixos, que haja políticas públicas bem estruturadas, voltadas à qualidade de vida da sociedade como um todo. Com essa sua mente centrada, a avaliação centrada, ponderada, que é o Marco Túlio, nós tivemos um comportamento da ala bolsonarista, esses caminhões de fake news que saem, por exemplo, o Lula mataram Lula 5 vezes agora, do dia 30 de outubro até a posse, ele morreu 5 vezes. Morreu, tem lá um sol, como é que pode? Bom, então, diante desse comportamento, essas fake news, desse processo todo que foi, o resultado das urnas que foi questionado de forma veemente pelo governo então, pela direita, enfim, e diante dessa questão toda, você sentiu realmente que a democracia brasileira se pregava muito que haveria uma intervenção militar e vai acontecer amanhã, depois da manhã, segura aí, quer dizer, um verdadeiro rede social bombando aí com imagens assim, que parecia que realmente o Brasil ia entrar em guerra a qualquer momento. Eu acho que a tentação foi grande. Você sentiu que poderia haver essa ameaça à democracia no momento, ou que você achou que foi mais talvez? Não, a tentação foi grande, o perigo foi iminente. Mas, graças a Deus, não sustentou. Graças a Deus, as pessoas de mais equilíbrio na República como um todo, nas Forças Armadas, no Congresso, no Judiciário. Você ouviu a última fala do Bolsonaro anterior aos Estados Unidos ou não? Não sei se chegou pelo que eu senti dele, eu senti o seguinte, a minha percepção, de que ele tinha intenção, mas ele não encontrou respaldo, pelo que eu entendi. Foi isso. Não encontrou respaldo, foi brincar com o Mickey, com a Minnie e com o Pateta lá na Disney, com o dinheiro do povo no avião presidencial. Se ele tivesse deixado para vir no país no dia primeiro, não gastava mais essa grana como um todo. Chegando ontem, dia da posse, terceira posse do Lula, como é que avisa o senhor em relação ao que nós vimos ontem? Pela primeira vez também, como eu falo assim, na história desse país, a maior presença de delegações de todo o mundo, mais de 60 países ontem presentes, quer dizer, até então nunca havia sido acontecido isso no Brasil de posse. Você sabe que provar que o homem é líder. Esse foi um ponto positivo, o Furacão. Quer dizer, o Brasil volta a viver cordialmente com os seus vizinhos da América Latina, tá certo? Volta a viver cordialmente com os vizinhos da África, que é importante retomar esse relacionamento, e volta a ser considerado um país de primeira classe perante a esse cenário mundial. Tivemos aí o rei de Espanha, tivemos aí o presidente de Portugal, tivemos aí o presidente da Alemanha, enfim, várias delegações. Isso é importante. A gente viver em harmonia no mundo como um todo é muito importante, tá certo? O que a gente viu durante 4 anos foi um desmantelamento de absolutamente todos os setores do governo brasileiro, principalmente no setor de diplomacia. Nós tivemos aí um louco totalmente doidivanas, que começou, quase que espumava o canto da boca na hora que ia falar qualquer coisa. São pessoas agressivas,
pessoas E agressivas. isso chega na população. Quando chega na população, você não passou um dia nesses 4 anos que você não ficava com aquela situação de insegurança, o que vai acontecer hoje, que briga que vai ter hoje. Agora, não, se Deus quiser, as coisas vão aos poucos, isso também não é de uma hora para outra, não é isso? Essa conciliação, essa quebra do abismo, do abismo político que existe na sociedade brasileira, não vai acontecer da noite para o dia, mas aos poucos as pessoas vão vendo que foram vítimas de uma liderança inconsequente, que não queria absolutamente nada além de permanecer no poder. Isso aqui é triste. Vem de 52, conosco hoje o Marco Túlio, ex-vereador, e daqui a pouco eu vou saber, para fechando a programação, e aí, 2024, como é que fica? Vem ou não vem Marco Túlio de novo para o cenário político? Vamos saber daqui a pouco, vamos ver se poder. Antes, porém, eu não sei se você concorda comigo ou não, eu entendo, assim, na minha modéstia de entendimento, que o Lula vai ter mais problema nesse governo eleitoral, digamos assim, embora tenha essas questões todas aí, que fosse uma ruptura e tal, ele vai ter uma oposição talvez mais barulhenta do que teve lá nos seus 2 primeiros mandatos, porque, querendo ou não, a considerada direita hoje, ela se apareceu mais em cena com a presença do governo Bolsonaro. Você entende que essa oposição vai ser realmente um problema ou não chega a tanto? Bolsonaro, estando fora do poder, vai ficar meio que acalmar a situação de qualquer maneira. Eu acho que o país foi levado a um acirramento das posições, quer dizer, criou-se uma divisão muito profunda. Fosse o Lula, fosse o Bolsonaro, fosse o Ciro, fosse a Simone, fosse qualquer outro o novo presidente, ele iria enfrentar um cenário de extrema divisão política. Um pouco de hostilidade, hostilidade e tudo mais. Eu acho que ganhou o candidato mais hábil, o candidato mais cuidadoso, o candidato que tem maior sensibilidade política e social que poderia ter ganhado. Eu acho que a gente ganhou na Mega Sena da virada. Tá certo? Acho que o país ganhou na Mega Sena. Palavras de Marco Túlio, fácil. Tem gente que não pode ouvir essa palavra sobre ele, fica nervoso, mas tudo bem. Um suco de maracujá e acalma. Essa é uma opinião. Por que essa opinião? Porque o cara é feroz, o cara tem uma habilidade extrema, tem a firmeza quando precisa ter a firmeza, mas tem a sensibilidade quando precisa ter a sensibilidade. Ele falou no discurso dele um troço que eu achei extremamente significativo, e só essas grandes lideranças conseguem traduzir de uma maneira simples a situação que existe no país. Ele disse que há pouco tempo atrás ficou extremamente sensibilizado quando viu de um lado a fila do açougue para comprar osso e do outro lado a fila para comprar carne importada. O que significava um abismo gigantesco entre duas metades, vamos dizer assim, da população. Reflexo da desigualdade social. Sim, e por isso ele está, vamos dizer assim, priorizando o máximo que ele pode a reconstrução de todas aquelas premissas para tentar diminuir essa desigualdade social, que é uma mancha, né, na história do Brasil. Agora, Marco Túlio, eu fico impressionado com a liderança do Lula, com a capacidade de articulação do Lula, porque, veja bem, ele começou a governar o país antes de assumir o governo, começou a governar a partir do dia 30 de outubro, quando ele conseguiu aprovar uma PEC, para poder conseguir esse pagamento dos R$600 para o Bolsa Família, quando ele conseguiu mudar a questão da legislação para que pudesse anunciar o ministro mercadante do BNDES, porque na regra anterior não poderia ser ele. Não, na verdade esse problema não existia. Não. Esse problema da mudança foi outro. Esse problema da mudança foi a grande parte, uma parte negativa, não é isso? Uma parte negativa do Congresso. O Congresso pensando vamos dizer assim, em ter maiores possibilidades para os seus representantes assumirem questões, assumirem posições na iniciativa governamental, nas empresas estatais, eles resolveram fazer isso e disseram que foi por causa do mercadante, mas não foi não. O mercadante podia assumir, porque já tinha inclusive
uma outra jurisprudência, um outro caso anterior que assim permitiu. Tá certo? Então não foi por causa do mercadante, não foi por causa de fulano, beltrano, ciclano. Isso aí foi um dos escorregões do Congresso, que cometeu vários escorregões, mas também cometeu atuações bastante boas, bastante seguras e bastante... Então, assim, eu me entendo, por exemplo, eu vi na votação em relação a essa questão do BNDES lá, vi na votação lá o senhor Carlos Bolsonaro, a senhora Carla Zambelli, acho que sim, votando a favor, porque eu não entendi nada, que negócio, que oposição que é essa, né? Então, assim, tudo depende da situação, né? Do quando, o senhor não atinua, mas de repente, por exemplo, o Bolsonaro ele revogou o decreto dele que proibiu o Maduro de vir ao Brasil na aposta do Lula, de repente falou, não, tá ok, tá autorizado. Então, não, na verdade não foi o Bolsonaro, foi algo consistente enquanto ele estava preparando as malas para fugir, tá certo? Mas enfim. Mas tem que ter essa dele, tem. Não necessariamente. Qualquer vacina. Pode ser, não precisa ser necessariamente um decreto presidencial, eu não sei exatamente se o decreto foi presidencial ou não. Foi revogado, até que se entende. Sim. Não sei se o decreto precisava ser assinado por ele ou não. Agora o Lula demonstrou isso, mais uma vez, sua inteligência, sua capacidade política. Quando ele pega lá um Alckmin, que lá então é um adversário considerado até ferrenho, vem cá, você vai ser meu vice, porque eu tenho que pegar a voto lá no setor tal, e você tem um histórico como governador, um cara que tem uma boa gestão em São Paulo, então é estrategista. Um homem que foi 4 vezes governador de São Paulo tem que ter alguma qualidade, concorda? Não é qualquer pessoa, não. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e o Alckmin foi 4 vezes governador por 4 vezes do estado de São Paulo. Quer dizer, a gente tem que respeitar um cara desse e principalmente o desprendimento que ele teve, né, de deixar de lado as divergências políticas com o presidente Lula para que eles pudessem fazer um governo, uma campanha de coalizão, uma campanha de reconstrução, de reunião da sociedade brasileira. Quando eu falo de inteligência do Lula, você está mais um ponto, um novo ministério anunciado, por exemplo, o pessoal criou os atritos na área do agronegócio, meio que, né, foi um dos pontos mais fortes do governo Bolsonaro que ficou ali batendo de frente nesse processo eleitoral. Aí quando ele indica lá o Fávaro para ser o ministro da Agricultura, ele deu um cala-boca no meio mundo também, porque o pessoal falou, o cara é bom, e aí? Vai falar o quê agora? Então, são coisas que você já dá um, sabe? Eu acho que o famoso sossega-leão mesmo. Existem acertos e existem erros. Existem atitudes melhores e atitudes piores. Vamos ver o que reserva para o governo Lula. Eu acho que eu concordo com você que ele é um sujeito extremamente hábil, inteligente também. Né? Ninguém ganha 3 vezes na eleição popular por voto direto impunemente, tá certo? Ele tem uma liderança fenomenal e resta saber se tudo vai correr do jeito que a sociedade espera, tá certo? Coloca o dedo de ferida. Diga. Quero ver se eu tá. Eu tenho uma opinião bem clara quanto a isso. Eu, se fosse Lula, eu tenho até razão, eu, se fosse Lula, por exemplo, não vou colocar como técnico de futebol. Não escalaria o Haddad para o Ministério da Fazenda. Eu não faria isso. O Haddad foi muito competente como ministro da Educação na época. Eu fiz um trabalho excepcional para a Fazenda, eu não sei, quer dizer, o que você fala? O que você falou na época que ele foi para a educação? Você tinha a mesma opinião? Às vezes você pode dar a opinião daqui a um certo tempo. Da educação era do bem, né? Era do bem. Mas ele é economista também, ele dá aula no INSPER, quer dizer, que é um instituto extremamente importante ligado à economia. Mas não é isso não. Vamos ver o que interessa no governo. Tem que funcionar, né? É que ele tem que funcionar. Eu gosto muito do Haddad, eu acho ele um cara extremamente equilibrado. O famoso pessoal fazer, tem um tom de meninão, né? Que é sempre, que é bom moço ali e tal. Ele é tranquilo, sabe, ele toma as medidas. É bom articulador também. Ele toma as medidas que devem ser tomadas, não dele agora. É um desafio. É um desafio para o Lula, é um desafio para o Haddad, é um desafio para todos que compõem o governo. Eu acho, por exemplo, que houve erros e houve acertos
no ano de 2022. Você não perguntou isso não, mas eu já vou... Somando aqui no espaço. Já vou respondendo. Por exemplo, um dos erros que houve pelo Congresso foi justamente esse que você mencionou, aquele de mudar a legislação para permitir pessoas diminuir o prazo vamos dizer assim, de quarentena para poder ser diretor de estatal, essas coisas todas. Isso foi um erro. O segundo erro foi um erro muito grande também, foi um troço que eu achei assustador, foi o aumento dos salários. Não da população, o aumento dos salários. Embora escalonado, mas não, o salário do executivo, o salário do judiciário, o salário do legislativo. Eu acho que isso foi uma nota extremamente negativa dos nossos poderes, do Estado brasileiro. E sempre foi assim, Não é por nada, não. Eu não acho que a democracia é barata, não. A democracia custa caro. Mas eu acho que numa época em que nós estamos com essa dificuldade que todo mundo aponta, na época em que nós estamos, em que o funcionalismo público, federal, estadual, não conta com os aumentos que deveria ter contado, na época em que as pessoas, na época em que a massa salarial do país como um todo diminuiu, foi uma nota extremamente desagradável, uma nota extremamente negativa, essa de aumentar salários do executivo, do judiciário, do legislativo. Acho que não precisava disso, não. Podia guardar mais um pouco, né? Esperar para ver o serviço que aparece, esperar um momento mais oportuno, e aí sim fazer as correções que fossem necessárias. 3 horas e 3 minutinhos, vamos extrapolar mais um pouquinho, vamos sugar um pouquinho mais do vamos esticar. Se esticar, arrebenta. Então, arrebenta a direção. Eu dou uma demissora, ficar aqui até 2 horas. Bom, é secretor, né? Mamãe lá em casa te expulsa, né? Você sabe que funciona a onça. Bom, você como um integrante, continua no MDB, né? MDBista Marco Túlio, tivemos no primeiro turno a também candidata, que é do seu partido, Pato Grosso do Sul, a competente senadora da época, Simone Tebet. No segundo turno, um apoio decisivo ao Lula, e ela ficou agora, digamos assim, pegou aí o Ministério do Planejamento. Você entende que ficou de bom tamanho? Você esperava mais de um ministério talvez mais... Não, o MDB foi contemplado, mais do que bem contemplado nesse governo. Ele ficou com o Ministério do Planejamento para Simone Tebet, ficou com o Ministério, se eu não estou enganado, das Cidades, o filho do Jader Barbalho, e ficou com o Ministério dos Transportes, para o Renan Filho. Sim. O filho do Renan Calheiros, que foi governador 2 vezes. O PT ficou com 10, a maior bancada, e o MDB, a segunda, que são 3 ministérios, que tem mais partidos que ficaram com mais comando desse Acho que tem outros partidos. Não, sim, tem mais, são 3 partidos, tem 3 ministérios. Mas é isso. Ainda ficou dois que não foram contemplados, um governo de coalizão, um governo de frente. É difícil desaumentar o ministério para poder continuar, né? Mas você tem que compartilhar o poder para você ter votos no Congresso Nacional, né? E aprovar os projetos que você precisa aprovar ou que você sonha aprovar. Pergunta X, antes da última, para fechar. Então, o candidato Lula disse na campanha, disse depois, ontem no seu discurso de posse, que ele foi um candidato pela 3ª vez com a missão de fazer mais e melhor do que os seus 2 primeiros mandatos. Você entende que isso será possível? Possível é, fácil não vai ser. Tá certo? Certamente mais difícil, né? Porque vai ser mais difícil. O governo fez muito na época. Na época nós não tínhamos um país tão dividido assim. Essa divisão começou a ficar muito séria em 2013, não sei se você se lembra, logo depois que nós assumimos ali a vereança, que começou a ter aquele movimento, não são os 20 centavos, né? Que apareceram vários black blocs nas ruas, começaram a decretar, fazer várias... eu nunca entendi aquilo, sabe? Eu nunca entendi aquilo.
E gostaria muito de entender aquele episódio, porque eu acho que nós estamos vivendo a consequência dele. É importante que, tendo uma sociedade dividida como a nossa que nós estamos vivendo, é muito importante a gente ter um governante com sensibilidade o suficiente para escutar todos os aspectos, todas as partes dessa sociedade, para tentar fazer um governo de consenso para todo mundo. Eu acho que a gente não pode, o governo não pode realimentar essa divisão, tá certo? E é isso que a gente espera a economia, a gente espera que vá bem, a parte da questão social, a gente espera que vá bem, mas eu acho que o fundamental hoje é justamente aquilo que ele traz na mensagem, na sua logomarca do seu governo, que é união e reconstrução. Isso todos os esforços têm que ser envidados para conseguir que a sociedade como um todo se una para reconstruir tudo aquilo que foi dilapidado, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi desfeito, tanto na parte da saúde, quanto na parte da educação, quanto na parte da assistência social e tudo mais. Para fechar contigo, 13 horas e 7 minutinhos, não extrapolou nada, só 7 por enquanto. Bom, 2024 está logo ali, né? Daqui a pouquinho, 2024, teremos as eleições municipais e a pergunta que não se cala. Marco Túlio, vem para buscar uma vaga outra vez no Legislativo, de repente no Executivo, ou continua fora do cenário? Qual é a condição do momento? Entre hoje e 2024 tem 2023. Não fique em cima do muro. Não estou em cima do muro, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente poder ter uma sociedade melhor. Aquilo que eu puder fazer para colaborar com isso, eu estou disposto a fazer. Mas eu ainda não tenho um planejamento, não tenho uma visão, não tenho nada disso, não. Eu quero muito que tudo isso que está aí dê certo. Eu quero muito que a gente melhore um pouquinho a qualidade de sociedade como um todo. Eu quero muito que a gente tenha mais paz, mais tranquilidade, mais união, que a gente possa viver um pouco mais, com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de tranquilidade para planejar, trabalhar, ganhar mais dinheiro, fazer com que todo mundo ganhe mais dinheiro, que tenha uma vida melhor, que as pessoas tenham mais emprego, que tenham mais ocupação e que possam se dedicar às suas famílias. Deixa eu dar uma retroagida no tempo aqui, porque a sua resposta me fez pensar numa outra questão. Em 2020, o Marco Túlio vinha do segundo mandato e não saiu à reeleição. Sim. Se fosse hoje, você tomaria a mesma decisão da época, ou se fosse hoje, você sairia para buscar o terceiro mandato? Não, eu não buscaria terceiro mandato. Então tomou a decisão certa. Tomei a decisão Juninho disse que esse microfone. mais correta possível. O ex-vereador e ex-candidato a prefeito. Se fosse hoje, eu sairia à reeleição, não a prefeito. Quer dizer, ou seja, mudou de ideia durante o percurso do processo. Não, eu tinha que tirar umas férias. Eu tinha que desligar, eu tinha que botar mais boi, né? Não, eu vou te dar um motivo. Eu votei contra o aumento do legislativo, do salário do legislativo. Eu acho. Foi voto vencido, mas eu não podia compactuar com isso, não. Eu achei ruim. Eu achei desagradável, assim como acho hoje que esse aumento generalizado dos salários aí do Executivo, Legislativo e Judiciário Nacionais foi uma nota triste, né, nessa fechada de ano. Eu achei que naquela época aumentar os salários naquela intensidade foi uma nota triste e que não podia ter feito. Eu não queria coadunar com isso, não. Aí eu falei o seguinte, eu tenho que pensar um pouco mais, eu tenho que voltar a minha tranquilidade para refazer um pouco as minhas forças, para rever os meus conceitos, que eu acho que eu tomei a melhor decisão, graças a Deus, não arrependo absolutamente nada. Se for continuar aqui, eu fico até amanhã conversando com o Marco Túlio, porque o homem tem conteúdo, o homem é articulado e importante, mas eu tenho que fazer essa pergunta, não tem como, né? O pessoal fala tanto na rua todo dia, não tem, fala demais, tá falando, eu tô ouvindo, eu vou passar aqui por questão. Você faria algum comparativo
do seu legislativo, que você estava lá até 2020, em relação ao atual, ou você não vou comparar porque ninguém tem o caso dele? Não, a gente não deve fazer esse tipo de comparação. Você faria, mas não quer fazer, né? Não, quem faz a comparação é o povo. Sempre o povo é que vota, o povo é que elege. Me perguntaram na outra, né, quando eu era vereador, o que eu achava do legislativo naquela hora. Eu falei, olha, nós temos o melhor legislativo que o povo de Tuiutaba elegeu. Foi esse. É igual agora, né? O pessoal não aceita a eleição do Lula, o pessoal vai ter que aceitar, né? Fazer o quê? Democracia veio da urna aí, votou, ganhou, perdeu, vai pra cá. Cara, quem não quiser disputar a eleição e não aceitar o seu resultado, quer dizer, quem não quiser aceitar o resultado da eleição, Não disputa. Tá certo? É isso? Não disputa. Sucesso para o Marco Túlio, a sua resposta eu já entendi. Aliás, eu não vou falar. Vou falar. Não tenho o que entender. Ele não entendeu. O candidato está aqui, né? Pré-candidato Marco Túlio. Não. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Quando ele fala assim, não, estou aí. Não bota a palavra na minha boca. Não, você falou, você está à disposição para um momento que for necessário e tal. Assim. Não, eu estou à disposição, eu estou disposto a fazer o que tiver dentro da minha capacidade. Sim, então pronto, você respondeu a pergunta. Não, pronto, ex-vereador com 2 mandatos. Cada um escuta o que quer. Não. Cada um escuta o que Você quer. tem que ter você ouvir e entender, captar a resposta. Né? Agora, falta 2 anos, né? Então, assim, tá certo. Nós temos 2023 inteiro aí para ver o que vai acontecer. Sucesso, então, nessa sua tentativa de ficar em cima do muro, mas vai descobrir tudo, né, doutorado? Um abraço para você. Se eu tiver mais 30 segundinhos, Fica à vontade. eu queria te dar os parabéns pelo programa, queria dar os parabéns ao Anderson, meu amigo, foi colega na Câmara, no nosso primeiro mandato. Dizem que vocês faziam uma dupla quase dinâmica lá, né? Quase dinâmica, de vez em quando a gente desacertava, de vez em quando a gente acertava, mas eu queria dar os parabéns pela qualidade do programa, mas queria desejar, acima de tudo, um 2023 muito melhor do que foi 2022. É necessário, porque É isso. 2022 foi terrível. Que Deus nos ajude a todos, que nos dê clareza, que nos dê paz, que nos dê serenidade, para que a gente possa tocar um 2023, né, no caminho certo. E vamos tocando em frente. Olha só, 13, que isso, hein? Que isso? Estamos na sala 13 e vamos embora. O outro quer morrer, não tá, quer morrer. Aguenta aí 22, fica feliz. 13, nunca vi isso. 13, a sala 13, vamos embora. Um grande abraço para todos vocês. Vamos embora. Obrigado que está ouvindo a gente. Obrigado, que o grande nós foi demais. É coincidência que não tem coisa que não se explica, né? Então chega. Nós vamos embora, voltamos amanhã, terça-feira, amanhã possivelmente com o Renato Moura, ex-presidente do Legislativo. Possivelmente, o Renato também te contar, é um caso sério. Ele agendar e para desagendar é um segundo, não muda nada, mas por enquanto está previsto. Né? E você, na sequência, o Adilson Corintiano Ribeiro com o Rádio Mix em Santa City, aqui o nosso show da tarde. E lembre-se, quando enfrentamos uma fase difícil, acreditamos que ela esteja nos destruindo por dentro, mas depois que percebemos que, na verdade, ela estava construindo uma fortaleza dentro de nós. Te espero amanhã, meio-dia, aqui no seu super canhãozaço de audiência. Você viu?